Olá, é muito bom reencontrar você. Eu espero que as bênçãos desses 10 dias de oração já estejam caindo sobre tua vida. Sei que você já deve ter muitos testemunhos de como Deus tem atuado. Ontem nós falamos sobre saúde social, tema maravilhoso. E hoje vamos falar sobre saúde financeira. Sim, hoje é dia de mexer no bolso, certo? E a essa altura acredito que você já esteja com a sua revista, já tenha lido, já tenha anotado. Nós estamos nessa campanha dos 10 dias de oração, que está quase terminando. Lembrando você também que nós temos uma reunião de oração aqui na igreja, às 6 da manhã aqui, no auditório jovem da nossa igreja. Você é convidado a participar presencialmente também. Vem aqui com a gente, vem orar, para depois começar o dia aí nas suas atividades, certo? Saúde financeira, e eu quero começar lendo com você o texto bíblico-chave, Provérbios 11:25 diz assim: a pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. A Bíblia fala muito sobre finanças, sobre dinheiro. Inclusive, no Novo Testamento, podemos dizer que esse é o segundo assunto mais falado por Jesus. E eu creio que esse assunto ele é bem falado, especialmente no Novo Testamento, porque de alguma forma o dinheiro tem esse poder de nos dar a impressão de que Deus seja desnecessário. Quando se tem muito, possivelmente somos tentados a pensar que nós não precisamos do Senhor, certo? E aí a nossa revista vem trazendo uma série de textos, de dicas que é importante a gente recapitular aqui rapidamente, certo? Eu gostei muito da historinha introdutória que diz que John Wesley caminhava com um amigo e esse amigo apresentava assim muitas propriedades, uma fazenda imensa que ele tinha, e John Wesley olhou para ele e disse assim: você vai ter muita dificuldade em deixar disso. Realmente, quando se tem muito, possivelmente somos tentados a achar que Deus seja desnecessário, certo? E aí, logo ali na página 28 da nossa revista, vem dizendo que precisamos lembrar de que o dinheiro é um legado de Deus, o dinheiro é uma bênção de Deus, certo? Se nós voltarmos para o Jardim do Éden, o princípio lá de todas as coisas, nós somos lembrados de que Deus não deu a Adão e a Eva todas as coisas. Deus deu a Adão e Eva acesso a todas as coisas. Deus sempre deixou muito claro que tudo pertence a Ele, inclusive o próprio ser humano, como criatura que ele é. Mas Deus nos deu acesso. Então, essa relação entre nós, o Senhor e o dinheiro, ela é muito clara na Bíblia. Tudo pertence ao Senhor, inclusive os nossos recursos. Nosso dinheiro é um dom de Deus. E obviamente que acredito que algumas pessoas têm essa habilidade dada por Deus de acumular, de conseguir multiplicar recursos. Isso não é para todos, certo? Mas ainda assim, ter o dinheiro, mesmo para o nosso sustento, é uma bênção de Deus. Inclusive, ela fala aqui que, tendo essa percepção, eu estou lendo aqui um texto do livro A Ciência do Bom Viver, a página é a página 176, ela diz assim que, quando nós temos essa percepção de que tudo pertence ao Senhor, nas mãos dos filhos de Deus, ela diz: o dinheiro é um alimento para o faminto, é roupa para quem não tem, é uma defesa para o oprimido, um meio de restituir a saúde ao enfermo e de pregar o evangelho ao pobre. Ela fala assim: se todos tivessem essa percepção, a felicidade poderia ser levada a muitos corações, certo? Ainda aqui na nossa revista, fala assim sobre o perigo dos recursos usados para o mal. Diz aqui que uma das causas da debilidade física, da doença, entre os seres humanos é o empenho, a busca de dinheiro e um desejo desmedido por riqueza. Sim, tem gente ficando doente que não consegue dormir porque está correndo de um lado do outro para conseguir mais dinheiro, para conseguir mais recursos, para conseguir mais posses. E realmente há pessoas que estão adoecidas por causa disso, certo? E aí tem uma coisa que é forte aqui, que eu li, eu grifei. Eu estou lendo uma citação do livro Temperança, na página 140, que diz assim que a vida de alguém que se resume apenas a acumular riquezas, e ela fica assim debilitada, diz assim que
sua obra de vida é pior do que inútil. Isso aqui é muito forte. Porque quando eu li esse texto, eu até anotei essa pergunta. Existe alguma coisa que é pior do que algo que é inútil? Sim. Algo que é pior do que inútil é algo que é destruidor. Algo que não apenas não serve para nada, mas também contribui para a destruição. E aqui ela está dizendo que uma vida pautada apenas no acúmulo de riquezas e bens, ela não é apenas inútil. Na minha percepção, ela também é destruidora. Certo? Ainda um pouquinho falando sobre isso, ela termina dizendo, no livro Conselhos sobre Mordomia, a página 17, fala assim: à vista de Deus, na perspectiva de Deus, pessoas que estão nessa situação, elas são avaliadas por suas realizações espirituais, porém, são infelizes, miseráveis, pobres, cegas e nus. Ainda que a vista do mundo, ainda que a vista das pessoas ao redor, essa pessoa seja uma pessoa que tenha muito recurso, uma pessoa bem vista e bem quista na sociedade, na régua de Deus, na percepção de Deus, essa pessoa ela é infeliz, miserável, pobre, cega e nu. Qualquer semelhança com Laodiceia não é mera coincidência. Ainda continuando falando sobre essa questão dos recursos, ela vai dizer sobre, a nossa revista vem falando sobre a importância da economia. E aqui tem uma frase que é importante lembrar: economia é liberdade. Imagino que tem muita gente, e você sabe que o Brasil é um país conhecido por ter um número imenso de endividados. Muita gente não consegue ter liberdade para usar os seus recursos porque eles já estão completamente comprometidos. E aqui tem um princípio importante que diz assim, é preciso que nós poupemos a fim de podermos doar. Quando você tem dinheiro em mãos, dinheiro resultado de poupança, de economia, você tem liberdade para poder usá-lo com mais sabedoria, inclusive para ajudar os outros, que é o resultado de você entender todo esse processo dessa relação com o dinheiro como um dom de Deus. Ela fala assim, 1000 portas de utilidade se acham abertas perante nós. Lamentamos muitas vezes que nós temos recursos escassos, mas se os cristãos demonstrassem completo fervor, poderia multiplicar os recursos 1000 vezes. Já para pensar quantos recursos não são gastos de forma totalmente desnecessária? E eu não estou acusando você, como se eu fosse um exemplo. Eu acho que essa é uma luta de todos nós, né? Esses dias eu até comentei com a minha esposa, falei assim, acredito que chegou um momento, querido, que nós vamos ter que voltar a usar apenas o cartão de débito, por causa do perigo, da armadilha que o crédito ele nos possibilita, né? A fim de que a gente saiba exatamente o que estamos gastando, exatamente quanto temos. 1000 vezes mais, nossos recursos poderiam ser multiplicados. E talvez o ponto que eu queria destacar final, aplicação para a vida aqui, vai dizer que existem 2 reinos competindo entre nós, o reino dos céus e o reino do eu. E Deus colocou um antídoto, alguns, mas eu vou destacar aqui pelo menos 2 deles, para que a gente pudesse ter vitória nessa relação com o dinheiro. O primeiro deles é o plano dos dízimos e das ofertas. Esse lembrete mensal que Deus colocou diante de nós para que nós lembrássemos de que tudo pertence ao Senhor. Deus não quer apenas 10% de nossa renda. Ele quer tudo, porque tudo pertence a Ele. Os dízimos e as ofertas são só um lembrete disso para nós, de que é nosso dever usar não apenas 10% ao Senhor, mas 100% ao lado do Senhor. E um outro princípio importante que nos direciona para o reino dos céus é lembrar que tudo aquilo que Deus coloca sobre nossas mãos é colocado a fim de que possamos ser um canal de bênçãos para as outras pessoas. Eu quero terminar, antes da oração, lendo apenas um texto para você da Bíblia. Isaías 58 faz uma relação interessante sobre o uso dos nossos recursos para abençoar os outros e saúde para a nossa vida. Diz assim, será que não é este o jejum que escolhi?
que vocês quebrem as correntes da injustiça, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que se encontrarem nus e não voltem as costas ao semelhante? É o resultado disso. Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Deus promete cura quando aquilo que Ele deu em nossas mãos seja usado para abençoar outras pessoas. E eu quero orar por você nesse instante. Vamos incluir nessa oração também. Nós vamos incluir nessa oração os nossos 5 amigos, esse que você já anotou na tua revista, que você tem orado durante esses dias. Vamos incluí-los nessa oração. E essa oração vai ser uma oração bem simples. É pedindo ao Senhor que Ele nos ajude a lidar com os nossos recursos, a ter sabedoria para usar as nossas finanças, as bênçãos que Ele colocou sobre nossas mãos para abençoar outras pessoas. Vamos orar juntos? Vem aqui. Vamos orar. Senhor Deus, nós reconhecemos, lembramos e entendemos que tudo que temos vem de Suas mãos. Nós queremos usar esses recursos para honrar o Teu nome, em fidelidade ao Senhor, mas também como um canal de bênçãos para abençoar Teus filhos, muitos deles que sofrem neste mundo, outros espalhados como missionários nesse planeta. Nós queremos usar o que o Senhor colocou em nossas mãos para avançarmos o Teu reino neste mundo, até que o Senhor venha. Nos dá sabedoria, Senhor, para não sermos refém, escravos do dinheiro, mas que ele seja um aliado na pregação do Evangelho. Que possamos ter saúde plena, inclusive financeira, e colocamos ao fim dessa oração intercedendo pelos nossos 5 amigos, que eles possam hoje ser visitados por Teu Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Até mais.